Olá, alunos! Mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre múltiplo e divisor de um número natural. Esse tema ele foi tratado lá no Centro de Multimídias no dia 5 de maio. Então, nós vamos aprofundar esse conhecimento nesse tema. Então, o que vem a ser o múltiplo de um número natural? O múltiplo, ele é dado pelo produto do número por um número natural qualquer. Então, como que nós calculamos para achar o múltiplo de um número? Por exemplo, o múltiplo do número 3. Então, nós vamos pegar o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Quais são os números que pertencem ao conjunto dos números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É infinito. Então, vamos achar os múltiplos do número 3. Então, você pega o número 3 e vai multiplicar pelo número dos conjuntos dos números naturais. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Assim como o conjunto dos números naturais é infinito, os múltiplos dos números também são infinitos. No caso do número 6, quem são os múltiplos do número 6? Então, eu vou multiplicar o 6 pelos números do conjunto dos números naturais. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E assim por diante. Mais um exemplo. Número 7. Quais são os números múltiplos de 7? Então, eu vou multiplicar o número 7 pelos números do conjunto dos números naturais. Sempre começando pelo 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Múltiplos do número 11. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44 e assim por diante. Então, os múltiplos para você achar os múltiplos de um número, você vai multiplicar esse número pelo conjunto dos números naturais. E o divisor de um número? O número vai ser divisor do outro quando você fizer uma divisão entre eles e o resultado for igual a 0. Então, no caso, quais são os divisores do número 8, que é o exemplo que eu coloquei aqui? Para fazer o divisor do número, nós vamos começar também com o conjunto dos números naturais, porém, começando do 1. Por quê? Porque o 0 ele não entra na divisão. Você não divide nenhum número por 0. É uma situação impossível. Não existe divisão para o número 0. Com o número 0. Então, começa sempre pelo número 1. Quais são os divisores de 8? Aí você se pergunta, 8 divide 1? Divide. 8 dividido por 1 dá 8. Você vai lá na tabuada, que número que multiplicado por 1 vai dar 8. Então, o 1 é divisor de 8.
Próximo número, 2. 8 divide por 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 8? É o 4. Então, o 2 é um divisor de 8. O 3 é divisor de 8? 8, tem algum número que multiplicado por 3, na tabuada do 3 dá 8? Não, não é uma divisão exata. Então, o 3 não é divisível do 8. O 4, 8 divide 4? Sim, 8 dividido por 4 dá 2. Na tabuada do 4, o 2 multiplicado por 4 dá 8. O próximo número é o 5. 8 divide 5? Não, não dá uma divisão exata. Próximo número, 6. 8 divide 6? Não dá uma divisão exata. Próximo número, 7. 8 divide 7? Não, não dá uma divisão exata. O próximo número é o 8. 8 divide 8? Sim. 8 dividido por 8 dá 1. Então, esses são os números divisores de 8. Uma dica: quando você chega nos divisores, a metade do valor do número que você está procurando, então o próximo já é o próprio número. Então, 4 é a metade de 8. Então, significa que o próximo número divisor de 8 vai ser ele mesmo. Então, sempre que você estiver procurando os divisores de um número e você chegou na metade desse número, o número seguinte será o próprio número. Vamos para um outro exemplo. Divisores do número 14. O 1 é divisível por 14? Sim. 14 vezes 1 dá 14. Próximo número, 2. 14 divide 2? Sim. 7 vezes 2, 14. 14 divide 3? Não, não dá uma divisão exata. 14 divide 4? Não, não dá uma divisão exata. 14 divide 5? Também não. 14 divide 6? Também não. 14 divide 7? Sim. Na tabuada do 7, 2 vezes 7 dá 14. Então, 7 é divisor de 14. 14 divide 8? Não dá uma divisão exata, então não é divisor. 14 divide 9? Não. 10? Também não. 11? Também não. 12? Também não. 13? Também não. E por fim, o 14. Então, olhem, como a dica que eu disse. Quando chegou no 7, que é a metade do valor, 7 é a metade de 14. O próximo número será ele mesmo. Divisores de 24. Então, é o mesmo processo. 24 divide por 1? Sim, dá 24. 24 divide por 2? Sim, 12. 24 divide por 3? Sim. Na tabuada do 3, 8 vezes 3 dá 24. 24 divide 4? Sim, dá 6. 24 divide 5? Não, não dá uma divisão exata. 24 divide 6? Sim. 24 dividido por 6 dá 4. 24 divide 7? Não, não dá uma divisão exata. 24 divide 8? Sim. Na tabuada do 8, 3 vezes 8 dá 24. 24 divide 9? Não. Divide 10? Não. Divide 11? Não dá uma divisão exata.
24 divide 12? Sim. 2 vezes 12 dá 24. Então, o 12 é divisível por 4. Como chegou na metade, o próximo número é o próprio número 24. No caso do outro exemplo, 60. Você vai fazer o mesmo processo. Vai dividir pelos números e quando chegar na metade dele, que é o 30, o próximo número já será o 60. Então, quando chegar no valor que você está pedindo os divisores, você para. Então, no caso aqui é o 8, aqui é o 14, aqui é o 24 e aqui é o 60. E quando que nós verificamos que é uma divisão exata? Vamos ver um exemplo. 108 dividido por 6. Então, 1 não divide 6. Então, nós temos que juntar com o número vizinho para poder fazer a divisão. Juntou com o 0, formou o número 10. 10 dividido por 6, que número na tabuada do 6 tem o resultado como 10 ou próximo ao número 10? É o número 1. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 12 passou de 10. Então, aqui é o número 1. 1 vezes 6 dá 6. Então, você multiplica e coloca o valor embaixo do 10. E vai fazer a subtração. 10 menos 6, 4. Baixa o outro número, que é o próximo número, formando 48. Aí você vai na tabuada do 6, que número multiplicado por ele dá o 48 ou próximo a 48? Verificamos na tabuada do 6, que é o número 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48 dá um resto zero. Quando o resto é zero, nós dizemos que a divisão é exata. Quando a divisão é exata, nós podemos afirmar que o número 6, ele é divisor de 108. Ou ainda, 108, ele é divisível por 6. Podemos dizer também, 6 divide 108, ou 6 é fator de 108. Concluímos que 108, ele é múltiplo de 6. Agora, nós vamos ver quando uma divisão não é exata. Pegamos o 108 e vamos dividi-lo pelo número 5. Mesmo processo, o 1 não dá para dividir 5, então nós temos que pegar o número do lado, juntando, formando 10. Na tabuada do 5, que número multiplicado por 5 dá 10, ou próximo de 10? É o número 2. 2 vezes 5, 10. Colocamos embaixo do número 10 e subtraímos. 10 menos 10, 0. Baixamos o próximo número, 8. Que número dividido por 5? 8 dividido por 5, desculpem. Que número na tabuada do 5 multiplicado por 5 dá 8 ou próximo de 8? É o número 1. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 10 passou de 8, então é o número 1. Então, 1 vezes 5, 5. Subtrai 8 de 5, sobra 3. Esse 3, ele é resto. O resto
é diferente de 0. Então, nesse caso, a divisão não é exata. Como ela não é exata, nós dizemos que 5 não é divisor de 108. Ou ainda, 108 não é divisível por 5. Podemos dizer também que 5 não divide 108, ou 5 não é fator de 108. Concluímos, então, que 108 não é múltiplo de 5. Então, com base na aula de hoje, nessas explicações, eu passei alguns exercícios para vocês treinarem. Treinarem o múltiplo e divisor de um número natural. Bons estudos, até a próxima!